feliz também é cuidar da nossa saúde. Você acredita nisso? O infarto é a principal causa de mortes na Paraíba e no mundo. Para você ter uma ideia, no Brasil os números chegam a 350 mil mortes por ano. Os sinais são muitos e as causas também. E a gente vai entender melhor esse assunto agora, do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto, infarto é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Aqui no estúdio eu recebo o doutor Valério Vasconcelos, que é cardiologista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Bruna. Pois é, e você que está em casa pode e deve participar do quadro Só Saúde. O que é que você quer saber sobre infarto? Nosso WhatsApp está sempre aberto aí para te receber. Tá aí na tela, é o 991050400. Já vai mandando aí sua pergunta para a gente. Aproveita a presença de um especialista. E aí, em tempo real, ao vivo, eu já trago aqui as perguntas também, tá? Doutor, vamos trazer primeiro o conceito. O que é o infarto? Explica pra gente. Então, veja bem, o infarto, como você muito bem colocou, é a maior causa de morte no mundo todo. Tanto em homem como mulher. Só que, lamentavelmente, hoje o quadro tem crescido muito nas mulheres, né? Pra você ter uma ideia, na década de 70, cada 10 infartados, um era homem. Hoje, cada 10 infartados são 5 mulheres, metade mais ou menos. Isso tem crescido muito. E o infarto, o que é o infarto? O infarto é quando existe uma obstrução na artéria que leva sangue ao próprio coração. Quer dizer, o coração ele é responsável por bombear sangue para todo o corpo, mas ele também se nutre através das próprias artérias dele, chamadas artérias coronárias. Então, quando essa artéria é obstruída por placas de gordura, como está colocando aí, então essas placas de gordura, junto com o coágulo, elas bloqueiam o fluxo de sangue, quer dizer, a circulação de sangue para o próprio coração. E aquele músculo, ou parte do músculo, dependendo, pode ser parte pequena ou parte grande, desse músculo, ele morre. E com isso é o que se chama infarto, que pode se manifestar através de sintomas que são diferentes, muitas vezes, nos homens e nas mulheres. O senhor falou sobre a incidência em mulheres, né? A nossa telespectadora Silvia já está aqui meio preocupada, porque ela disse aqui, trouxe esse relato para a gente através do WhatsApp do Mulher Demais, dizendo que sente um aceleramento no coração, provavelmente com frequência. Ela que é de Maria acompanhando a gente. E aí, doutor, essa aceleração, aceleramento, como ela citou aqui, pode ser um princípio de infarto? Já é algum sinal importante? Veja bem, no homem, há sinal de infarto, de que existe uma obstrução na artéria, muitas vezes se manifesta através de uma dor no peito, uma dor, muitas vezes chamada uma dor surda, que pode ir para o braço esquerdo ou para a mandíbula ou para as costas. Na mulher, muitas vezes, ela não tem essa característica. Então, o aceleramento pode ser um dos sinais de que existe algum problema no próprio coração. Não precisa necessariamente ser uma obstrução na artéria, mas merece uma investigação. Nas mulheres, os sintomas, eles são atípicos, eles não são clássicos. Por isso, muitas vezes, a mulher demora a buscar ajuda médica, achando até que é outro problema. Por exemplo, muitas vezes ela acha que é um problema gástrico ou problema de coluna. Entendi. Porque simula, muitas vezes, problema na coluna ou problema gástrico. Até mesmo refluxo, muitas vezes acha que é refluxo e aquilo já é um problema no coração e isso retarda a busca da mulher pela ajuda, orientação médica e com isso, muitas vezes, por isso que a mortalidade tem aumentado nas mulheres. Entendi. Qual é a frequência correta, doutor? E a partir de que idade a gente deve procurar um especialista para fazer um exame bem preciso, assim, no coração? As mulheres, principalmente aquelas que têm fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Mulheres que têm diabetes, mulheres que têm sobrepeso, mulheres tabagistas, mulheres que têm um histórico importante na família, aquela que teve um irmão que já fez, por exemplo, uma ponte de safena, aquela que o pai morreu do coração muitas vezes. Essas mulheres, elas precisam buscar uma avaliação, um check-up, pelo menos uma vez por ano. Entendi. Vamos trazer aqui outro relato que eu achei bem interessante aqui no WhatsApp. Foi a Andressa Lima que mandou pra gente. Obrigada por compartilhar conosco, Andressa. Ela disse que o filho dela tem 11 anos de idade. Aconteceu essa semana algo inesperado. O cachorro deles fugiu. Ele saiu correndo atrás do cachorro. Quando voltou, ficou muito cansado, passou mal, teve dormência na língua, com tontura e uma palpitação muito grande no peito. E aí a médica falou que ele teve um mal súbito. Pode ter sido, de alguma forma, algum princípio de infarto, sendo ele tão jovem, doutor? 11 anos? É muito raro, mas existem casos de crianças que podem ter algum problema nas artérias do coração, anomalias nas artérias,
e que merece uma investigação. Não é? As artérias coronárias, como eu falei, elas se nutrem. É muito comum, a partir dos 45 anos, alterações de placa de gordura. Antes disso é muito pouco provável, mas existem anomalias onde a artéria ela nasce em um lugar que não é o habitual e com isso pode dar também problema no coração, até mesmo infarto. Entendi. Aproveitando essa pergunta da nossa telespectadora, trazer uma que tem a ver com o que ela trouxe aqui pra gente, que é a da Edilange. Ela quer saber se o infarto também pode acontecer com os aperreios. Ela até citou aqui, provavelmente algum tipo de estresse, raiva que a pessoa tem no dia a dia. Ou isso pode ser um mito também? Não, o estresse, o aperreio, como a gente muito bem coloca. Então, as pessoas que vivem muito preocupadas, muito tensas, ou que têm uma raiva muito grande, muitas vezes, ela pode fazer com que uma placa de gordura que estava ali silenciosa, uma placa pequena às vezes, essa placa se rompa. E com isso, um coágulo, ele fica em cima, como está mostrando ali na ilustração, e esse coágulo vai ser o responsável pelo infarto, após uma raiva. E essa raiva, ela muitas vezes, até dias antes. Você teve uma raiva uma semana antes e depois de uma semana você está tendo um infarto. Isso é importante, essa colocação dela. Entendi. Mais uma dúvida agora da Ivani, inclusive muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ela diz que sente uma agonia em cima do peito, demora mais ou menos uns 3 segundos. Quando passa, ela fica toda gelada. E diz que sente uma dor no peito também, como se fosse uma pontada. Ela quer saber se pode ser aí algum sinal de alerta ou já um princípio de infarto, doutor. Merece também investigação. Como eu coloquei agora há pouco, os sintomas atípicos. Então, uma dor que não parece ser do coração. A dor que lembra aquela a dor em aperto, que é muito comum em homem, na mulher muitas vezes é diferente. Então, muitas vezes uma pontada, principalmente quando ela é associada à falta de ar, a sensação de palpitação, enjoo, mal-estar, sensação de que vai desmaiar, ou até mesmo, como muitas vezes as pessoas colocam, agonia no coração. Merece uma investigação, merece uma avaliação, um exame clínico e exames complementares para poder tentar diagnosticar. A Vânia pergunta assim, meus batimentos são maiores que 100, isso é normal? Aí já trazendo aqui, o que é considerado normal, saudável, doutor? As batidas cardíacas, elas normalmente ficam entre 50 e 100. Certo. Em repouso, não é normal uma frequência cardíaca em torno de 100. Normalmente, 100, quando você faz algum esforço, quando você está fazendo atividade física, o teu coração pode até passar mesmo. Então, é normal. Mas, em repouso, a frequência cardíaca ela tem que ser o mais baixo possível. Muitas vezes, 60, 70, até 80 dá para ficar uma frequência cardíaca. Quanto mais sedentário a pessoa, mais a frequência cardíaca é elevada. Existe diferença entre infarto e o que a gente chama de ataque cardíaco ou são coisas iguais, parecidas? É a mesma coisa. Ataque cardíaco é um termo que popularmente as pessoas dizem que é o infarto. O infarto, como eu coloquei, é uma doença na artéria do coração que ele vai se formando ao longo do tempo. Então, muitas vezes você tem uma placa de gordura na artéria, não sabe que tem, não sente nada e essa placa em algum momento ela vai se romper. Pode ser em decorrência de um estresse, às vezes a pessoa tem outros fatores de risco que muitas vezes elas não ligam, tipo uma pressão alta, a pressão muitas vezes não dá sintoma. Então, por a pressão estar alta e não ter sintoma, que é como a gente chama, é assassina silenciosa, ao longo do tempo essa hipertensão arterial não tratada, além de associada a outros fatores como sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse, isso tudo vai fazendo com que aquela placa de gordura ela vá aumentando. Essa placa vai aumentando e em algum momento da vida essa placa se rompe. Pode ser diante de uma infecção. Nós tivemos, por exemplo, casos na época da Covid, quando teve a Covid com muitos casos. Então, muitas vezes a infecção Covid ou qualquer outra infecção, até uma gripe mesmo, pode fazer com que essa placa se rompa. Quando essa placa se rompe, vem um coágulo para tentar estabilizar a placa e esse coágulo ele vira aquela bola de neve, ele não consegue parar de crescer e com isso bloqueia a circulação de sangue para o próprio coração. Entendi. E agora... tem uma coisa, assim, eu acho que acredito que pega muita gente de surpresa e que deixa a gente meio pensativo, né? Quando a gente fala sobre infarto ou doenças do coração de uma forma geral, a gente sempre associa, né, a um estilo ruim de vida, né? Uma prática de vida menos saudável, com pouca atividade física ou uma alimentação desregrada. Mas existem muitos casos que acometem alguns atletas, por exemplo, né? Existe aí algum fator de risco associado? O que é que pode acontecer nesses casos? Os atletas abaixo de 45 anos, que muitas vezes a gente viu, lamentavelmente, em noticiários de que morreram em decorrência de uma partida de futebol, muitas vezes abaixo de 45 anos, eles tinham algum problema ou no músculo cardíaco chamado miocardiopatia hipertrófica ou alguma alteração, como eu falei, na artéria coronária, uma anomalia de coronária. E quando é acima de 45 anos, muitas vezes eles têm
placa de gordura. Então, o atleta que muitas vezes é muito comum o atleta, por achar que é atleta, por não sentir nada, muitas vezes acha que não tem nada e que pode fazer atividade física sem uma orientação. Então, é importante, mesmo sendo atleta, que ele faça uma avaliação, pelo menos um check-up anual, onde possa tentar detectar algum problema e evitar a morte súbita. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre infarto. Para você que está acompanhando o programa a partir de agora, esse é o assunto aqui no quadro Só Saúde. Estou com um especialista aqui, então aproveita a oportunidade. Manda aí sua pergunta, sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá aí na tela, o 991050400. E daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Só Saúde, tá? Você viu, doutor? São muitas perguntas, né? É um assunto que gera muitas dúvidas mesmo e a gente vai tentar acelerar aqui para trazer mais relatos e tirar as dúvidas de quem está em casa. Daqui a pouco eu volto, viu, doutor? Tá ótimo. Combinadíssimo, então. Agora eu quero falar